TheCast no ar mais uma vez. E hoje nós temos a satisfação, a honra de receber. Mas antes disso, eu quero te pedir, vai lá, se inscreve no canal, indica para o teu amigo, indica para alguém e nos segue. Estamos no TheCast Podcast. TheCast hoje começa com um convidado especial para a gente, que vai falar sobre um tema muito legal, falar sobre a sociedade, sobre o melhor sócio do Brasil. Bem-vindo, Ibner Pinto. Bem-vindo, bom dia, Jaelson, bom dia a todos do TheCast aí. É uma honra estar aqui nesse estúdio, nessa maravilhoso estúdio, né? Você sente, acho que aqui a primeira coisa que eu senti é algo que eu me identifico muito, que é qualidade. Então, muito parabéns disso. Eu estou plenamente identificado por conta da qualidade que eu estou percebendo aqui. Muito feliz pelas suas palavras. Repito, muito bem-vindo. Para nós uma honra. Ibner Pinto, que é empresário aqui de Alagoas, mas tem percorrido aí o Brasil, lá de Arapiraca. Um abraço para a galera de Arapiraca, gente muito boa. Todo o estado, todo o Brasil. Ibner Pinto tem levantado uma bandeira que eu achei muito interessante, Ibner, desde quando a gente se conhece, que faz dias, né? Faz algum tempo. Uma honra estar ali revendo aqui no nosso estúdio do TheCast. E a sua bandeira sobre o melhor sócio do Brasil, que é uma bandeira que fortalece e também esclarece muita gente que tem uma dúvida. Ter um sócio realmente é um bom negócio? Para você levantar essa bandeira de existir o melhor sócio do Brasil, como é que a gente faz para ter um sócio e sair vivo? Eita, Já comecei assim. Porque assim, o que a gente enxerga, e eu digo que tudo existe um porquê, né? Sim. Em tudo na vida existe um porquê. Eu digo que a gente tem que relembrar as primeiras sociedades do mundo. A primeira sociedade do mundo, ela não deu certo. E talvez isso a gente possa ter algum recalque com relação a ela. E qual foi a primeira sociedade do mundo? Grande pergunta. Alguém pode lembrar? Então foi. Deus criou o mundo e criou o homem. Sim. Colocou o homem e disse, você vai tomar conta dessa vastidão aqui. Mas ele disse, eu não vou fazer. Aí depois ele pensou e disse, não vou fazer isso sozinho, não, vou lhe dar uma sócia. Aí disse, vou criar Eva, Adão, vou lhe entregar Eva e tomem conta, vocês dois vão fazer uma sociedade e vão ser os donos do paraíso. Tomem conta do paraíso. E Deus criou apenas uma regra, disse, vocês não podem comer o fruto proibido. Como encerrou essa historinha? Um desastre. Por quê? Porque eles terceirizaram a culpa. Então, eu digo, primeiro erro grave dentro de uma sociedade. Nunca terceirize a culpa. Porque o que aconteceu? Deus voltou e disse, caramba, vocês quebraram a única regra que eu coloquei no negócio de vocês. Qual foi a primeira reação? Adão disse, ele não era filho da mãe, né? Mas ele chegou e apontou para ela e disse, a culpa foi dela. Entendi. Aí Eva disse, minha não, foi da serpente. É verdade, foi ela quem me levou ao erro. Então, terceirizou a culpa. Eu digo, então, a primeira grande sociedade no mundo, ela foi encerrada desastrosamente por um fator básico que eu quero aí já deixar para todos, dizer, como criar sociedades, nunca terceirize a culpa. Muito bom. Nunca terceirize a culpa. Começamos com o pé direito. Esse exemplo, por sinal, para mim, novo, mas extremamente cabível, pertinente. E é um fato, para quem conhece, né? Quem acredita ou não acredita, mas pelo menos conhece. Esse é um fato, né? Terceirizar a culpa. Mas, Ibner, aí a gente avança com o tema, né, do nosso episódio, que é o tema que você carrega consigo nas suas redes sociais, nas suas palestras e tal, que é o melhor sócio do mundo. Do Brasil. Do Brasil, né? Mas aí eu vou puxar para dizer, e aí? Pulamos o tempo. Tá. E aí chegou um camarada que é o maior líder da história da humanidade, chamado Jesus Cristo, Sim. Filho de Deus, Sim. né? O Deus que instituiu a sociedade no mundo, Jesus Cristo, em um determinado ponto, ele veio para mudar a história da humanidade, né? Ele realmente, sobre qualquer aspecto que a gente pense, né? Aspecto bíblico, Velho Testamento, Novo Testamento, de como o comportamento da humanidade ele muda com a vinda de Jesus Cristo.
Jesus Cristo deixou só dois grandes ensinamentos. Como é que a gente deve levar a vida? Amar e servir. E como ele disse que ele poderia... Jesus disse, como é que eu vou dar continuidade, entre aspas, ao meu negócio? Ele tem um negócio. O negócio dele é mudar a forma de viver da humanidade. Verdade. Baseado Verdade em... não é mais o olho por olho, dente por dente, mas é amar e servir. E aí ele disse... Ele chegou para 12 eleitos. Sim. E ele disse, nós vamos montar novos negócios. Ao invés, tinha um negócio de Jesus Cristo, que ele chegou para montar e mudar. Mas ele disse, olha, agora eu preciso expandir meu negócio. Eu não vou ficar aqui, ali no Oriente Médio, em Jerusalém, naquela região ali central no mundo. Quando a gente vai olhar na geografia, é muito interessante. O centro do mundo está ali. Né? O centro do mundo está ali. E depois a gente vê. Depois a gente pode até falar sobre isso. A riqueza do mundo está ali. O petróleo do mundo está ali. Caramba, está tudo ali. Ali é um... É verdade. É uma fonte, né? Extraordinária de recursos. Mas, voltando, ele disse, a segunda parte é, eu vou expandir meu negócio. E aí ele chamou os camaradas e disse, o que é que ele disse? Alguém lembra? É dizer, ide pelo mundo e evangelizai. Mas ele mandou os caras sozinhos? Não. Ele disse, vão de 2 em 2. Ou seja, façam uma sociedade para fazer esse nosso novo negócio. Que aí esse novo negócio tinha Jesus Cristo e mais 2 sócios. Foram de 2 em 2 para evangelizar. E aí essa sociedade deu certo? Maravilhosamente. Até hoje nós temos aí o legado de Jesus Cristo muito bem plantado. Somos mais de 2 bilhões de humanos cristãos na face da Terra. É 1/3 da população. 1/3 da população pertence a, entre aspas, esse negócio chamado cristianismo. Então, que exemplo, cara. Para mim, para mim, isso é inspirador. A base, né, Ibner? Isso é inspirador. É verdade isso. Mas eu digo, chegando mais para agora, para o momento atual, eu falo que aí o melhor sócio do Brasil, ele é um projeto que a gente pode conceituá-lo como um elo que conecta pessoas complementares para criação ou expansão de um negócio. Inspirado em Jesus Cristo, a gente pensa que Jesus Cristo foi expandir o seu negócio e buscou pessoas complementares. Eu digo, eu vou dizer, a primeira pérola que eu quero deixar aqui com você, Jaelson, e com todos do TheCast, é dizer, na hora de procurar um sócio, procure uma pessoa que seja complementar. Não procure ninguém igual a você, não. Boa. Porque as pessoas que são iguais a você vão pensar igual a você, não vão discordar. Na hora que não acontecer a discordância, eu não consigo... Eu vou sempre pensar do mesmo. É verdade. Eu não vou pensar diferente. Então, olha a dica a você que está nos seguindo, a você que está aí no Instagram também, a dica do nosso convidado, Ibner Pinto, aqui, é essa questão do complementar. Amei, gostei demais da sua fala, Ibner. Então, a ideia é, procure nunca igual uma pessoa igual a você. Não, as pessoas iguais, elas não vão poder contribuir de forma significativa para alavancar seu negócio. Então, na criação do negócio, eu digo, existe uma coisa básica no negócio. Eu digo, pelo menos, os negócios tradicionais, eles têm uma base comercial e uma base administrativa e financeira. Então, se você vai procurar um negócio, se você tem muitas características comerciais, procure alguém com característica administrativa e financeira para ser seu sócio. Não procure, não. Olha, juntar 2 feras comerciais, eles vão vender para caramba. Agora não vão receber nada.
Incrível. Porque vender, isso. os caras vendem. Olha, o cara do comercial, ele vende pra caramba. Mas ele não se preocupa com a forma de pagamento. E depois ele quebra por causa do fluxo de caixa. Então é muito fácil. Você quebrar se você não tiver o sócio. Porque, de repente, a gente imagina que o bom é, eu sou do comercial, vou me juntar com um cara que é fera igual a mim e nós dois vamos dominar o mercado, a gente vai vender tudo, a gente vai ser o melhor, a gente vai ser o... Quebra por causa disso. Quebra por causa disso. Então, quando você perguntou como não sair brigando, porque normalmente, assim, a grande questão, vou dizer, o cerne de um negócio, especialmente que hoje acho que a gente, até pela pegada do podcast, nós vamos falar sobre negócios racionais, negócios que tem fins lucrativos. Certo, né? Porque certo. Dentro do do programa do Melhor Sócio, nós também falamos sobre as sociedades emocionais. Né? Perfeito, nós temos as sociedades emocionais de marido e mulher e as sociedades familiares que elas englobam tanto uma sociedade emocional como uma sociedade racional. Parafraseando o que você falou, de complementar, tem todo sentido. Eu vou dar um exemplo meu com a minha sociedade emocional, aí eu em casa, né? Isso. Eu e minha esposa, Renata Gomes, ela é engenheira, então ela puxa muito para a razão. Isso. Ela é quem é muito melhor em conta, ela é quem fecha os números, ela é quem puxa na orelha e tal, assim. E eu sou mais da emoção, sou mais da comunicação, então é como você falou, eu vender, a gente vende pra caramba, agora para cobrar, para controlar e tal, aí o negócio, aí é quando entra o complementar. Exatamente. Ela tá de um lado e eu do outro, né, e a gente faz esse bem bolado para que a sociedade dê certo, né? Então, até isso nós temos afinidade, Gelson, porque na minha casa também com a Lana, a complementaridade se dá da mesma forma. Eu sempre fui mais comercial, certo, e ela sempre foi mais administrativa e financeira. Muito ela tem uma história de banco, né, que um dia a gente vai conversar sobre isso. Sim. E que levou a ela a ter essa disciplina do administrativo e financeira. Quem comanda as finanças é ela. Lá em casa, eu sempre fui o IO. Alguém sabe quem é IO? Você sabe o que é IO? Não. É porque antigamente, hoje ninguém usa talão de cheque. Sim. Mas antigamente, quando você tinha uma conta conjunta, você tinha um primeiro titular e embaixo tinha o IO. Que muitas vezes nem aparecia o nome do cara. Nem aparecia no talão de cheque, nem aparecia. Só aparecia IO. Rapaz. E aí eu era conta conjunta, mas eu sempre fui o segundo. Eu sou tão uiô que ontem eu fui a um banco e precisaram de comprovante de residência. E aí estava o comprovante de residência, tudo no nome dela. Aí eu disse, não é possível um negócio desse, né? Muita gente já me conhece, já conhece ela também, mas é interessante. Mas o bom é que a gente está fazendo isso com todo prazer, né? Satisfação. Um abraço para sua esposa, Ilana. Alana, um abraço. Logo, logo você também estará aqui no TheCast juntamente com o nosso Ibne Pinto. Mas vamos embora. Então, aí eu digo, voltando agora para dizer, nesse momento do melhor sócio, eu vou dizer que foi uma construção na minha vida. De dizer, porque como começa? Eu primeiro tive uma sociedade com o meu pai. Meu pai eu tenho uma história. Meu pai é um ser humano extraordinário. Ele merecia ser entrevistado aqui, viu? Porque ele tem uma história com fantástica. Certeza. Eu tive, inclusive, numa palestra sua, fiquei encantado, inclusive, com as fotos que você mostrou do histórico, de quando ele começou, o posto e tal. Exatamente. Então, foi bom você tocar, porque a gente, geralmente, com o convidado, a gente procura conhecer um pouco da história. Isso. E aí você pode fazer menção disso aí agora. É como tudo começou. Ibne Pinto com a sociedade com o seu pai, em que momento você... caiu a ficha que você tinha um negócio e que você realmente tinha um sócio? Primeiro eu vou dizer que a história começa de que, lógico, meu pai tem um funcionário público, certo, e que resolveu montar primeiro um negócio em sociedade com o irmão dele, certo, que eles tinham toda a complementaridade que você puder pensar. Eles são completamente diferentes. Meu pai é funcionário público, aquele cara disciplinado, organizado, certo, e tudo. E meu tio, caminhoneiro, homem do mundo. Disperso. E resolveram montar um posto de gasolina. Que eu digo, tem uma foto do posto que foi foto é emblemática, o primeiro posto. E assim, essa semana, há 15 dias atrás, nós perdemos um personagem fantástico, histórico,
que está naquela foto à época, o prefeito Enaldo Bulhões, que faleceu há pouco. Doutor Enaldo é quem estava ali segurando na minha mão quando eu tinha... eu vi. Eu tinha 5 anos de idade na inauguração do primeiro posto do meu pai, há 50 anos atrás. Então, meu pai é hoje o revendedor de combustível de Alagoas mais antigo em atividade. Meu pai ainda tem atividade. Qual é o nome dele? O seu José Pinto. José Pinto. Um abraço para o seu José Pinto, TheCast. Logo, com prazer, terá você aqui na bancada com a gente. Então... Foi aquele momento em que a sociedade, assim, lógico, seu pai começou, e isso aí já tem um exemplo, né? Já foi dado esse exemplo para você. Aí ele começou com sociedade e aí depois a gente conta a história, porque, na verdade, quem terminou assumindo a sociedade... Meu tio não conseguiu se encaixar no negócio, certo, mas a esposa dele se encaixou perfeitamente. E foi ela que foi a sócia durante muito tempo do meu pai. Né? Olha para aí. Atirou no que viu, acertou no que não viu. Né? Mas o que eu digo, voltando aí... No caso, a cunhada, né? A cunhada dele. A gente já começa aí é um tema para depois, mas assim, você vê empresa com famílias, né? Sim. Que há quem diga que não, botou família, quebrou, não deu certo, tal, óbvio que tem seus percalços, mas não necessariamente tem que dar errado, né? Tem um exemplo. Então, mas aí eu vou aproveitar isso para adiantar uma outra regra, quer dizer, nunca contrate ninguém que você possa demitir, que você não possa demitir, que é o caso da família. Então, você trazer para sócio, tudo bem, porque a gente tem ferramentas para isso. Mas, na atividade, evite a contratação de pessoas que você tenha uma ligação emocional forte, porque você vai se arrepender na hora que você precisar demitir. É verdade, né? Isso é fato. Mas, voltando a dizer, e como chega Ibn nisso aí? Porque meu pai, apesar disso, meu pai não quis me preparar para aquela história. Acho que a tradição dizia, eu quero preparar meu filho para a vida, né? E para a estabilidade. Né? Então, para a estabilidade. Que durante uma fase da história, isso foi o negócio, né? Estabilidade. É um negócio tipo assim, o seu garantido. O cara já entrava pensando na aposentadoria, né? E o começo pensando no fim. O sonho era pensar que meu filho vai ser funcionário do Banco do Brasil. É isso mesmo. Naquele tempo o sonho era dizer, eu vou querer que meu filho seja mais... eu cresci ouvindo isso também, ou você ser funcionário do Banco do Brasil, ou no mínimo casar com a filha de quem foi, de quem era. Ou meu filho case com a filha do gerente do banco. Do gerente do banco. Aí você estava eleito, né? Hoje não necessariamente. Não, o mundo mudou. Mudou. O mundo é dinâmico. E aí eu digo que eu sou legitimamente alagoano, porque eu nasci em Maceió, passei minha infância e minha pré-adolescência, a infância e a adolescência em Santana do Ipanema, né? Caramba! Tendo a oportunidade de morar na rua, ainda sem calçamento, jogar bola na rua, de fazer aquelas brincadeiras, de viver a vida de interior. Depois eu digo... Na época sem bullying, né? Tinha bullying? Não. Tinham todos aqueles apelidos que a gente vê nas historinhas. Tinha. E não era bullying. Me chamavam de orelha de Suruagi. Pronto. Quando eu cortava, que eu tinha a orelha grande. Eu não sei como foi que não ficou tão grande depois, mas aí eu saía correndo. Tinha um amigo meu que chamava, eu saía correndo para juntar a mão. Brigava, no outro dia a gente estava amigo. Não. Meu amigo Beto Sorinho. Mas a gente brigava, mas no outro dia estava bem, não era bullying. Falar em brigar, eu tinha uma dessa... Eu tenho um tio que ele tem 3 anos a mais do que eu, e era assim... Já entendi, parceiro. Mas a gente brigava demais, só que brigava, eu chegava em casa chorando, porque tinha brigado com ele, e daqui a meia hora eu chegava... Não, aí dizia, mamãe, eu vou para brincar com o tio Rico. Ela disse, faz meia hora, menino, se tu chegasse aqui chorando isso mesmo. briga, mas que diferença, né? Hoje em dia, rapaz... E depois, eu saí, fui fazer universidade em Campina Grande, depois morei no Canadá, fiz meu mestrado em João Pessoa, ao mesmo tempo que eu morava no Canadá, também estava fazendo mestrado em João Pessoa,
porque eu passava 4 meses no Canadá, 4 meses aqui. Boa. E aí, Boa. depois aí, quando terminou o mestrado, que eu fui olhar as oportunidades do mercado, eu digo, vou voltar para Santana. E foi aí que eu construí eu voltei para ser funcionário do meu pai. Certo, né? entendi. E surgiu, depois aí a mudança vem para dizer que eu sou legitimamente alagoano. Aos 24 anos, surgiu a oportunidade de um negócio em Arapiraca, certo. Um posto de gasolina. A gente comprou um posto de gasolina em Arapiraca e meu pai disse, está aqui, ó, comece sua vida. E aí, a partir dali, eu comecei uma vida empresarial, entre aspas, independente do meu pai. A gente não é exatamente independente, né? Mas Sim. que ele já tinha dizendo, vá viver a sua vida. Entendi. Então, ali você passou, digamos assim, da teoria para a prática mesmo, né? Aí começa a ter a responsabilidade do ônus e do bônus. Eu vou dizer, a minha vida empresarial começou ali, porque ali eu comecei o risco, né? Que é um fator importante dentro da nossa vida empresarial, é assumir riscos, né? Assumir risco. Mas lógico que o empreendedor ele deve assumir riscos calculados. Né? Então, os riscos precisam ser calculados. Não é dizer, eu vou assumir risco e não sei que risco eu estou assumindo. Eu tenho que saber os riscos que eu estou assumindo. Então, foi ali que eu comecei a minha vida, a carreira solo. Carreira, né? solo. A carreira Nessa solo. ocasião, você foi quando você ficou sócio dele ou você já começou 100% dependente? Tá aqui o negócio. Não, ele disse, está aqui, eu vou cair, né? Meu filho sempre brinca comigo, disse, meu avô que era bom, o senhor não é um pai bom, é um pai malvado, porque meu pai, aos 24 anos, ele disse, está aqui, certo. Comprei um posto para você, estou lhe dando os tanques de combustível cheios e viva a sua vida. A partir de agora, é com você e a sorte. Boa, boa. Quando foi? Eu digo, 22 anos depois, eu fiz algo parecido com meus filhos. Boa. O Mel disse, está aqui, comprei um posto para você, os tanques estão cheios, nos tanques tem tanto, foi um investimento de tanto, você fica me devendo, quando você arrumar o dinheiro, você me paga. Me paga. Boa. E assim, o posto está aqui, o aluguel é X. Você todo mês vai me pagar aluguel. Disse, oxe, meu avô não pediu nada isso a você. Eu digo, ei, o mundo mudou, meu amigo. Agora a banda está tocando diferente. Excelente. E o caminho é esse mesmo. Então, eu disse, olha, você vai ser empreendedor, quer ser empresário, quer ser empreendedor, está aqui. Mas você vai pagar aluguel, porque o imóvel... Existe um custo de oportunidade. Sim, e lógico. Você tem que pagar o custo de oportunidade. Até hoje, o negócio é dele, certo. Mas eu recebo meu aluguel. Todo mês eu chego lá e diz... cadê? 20 dias. Eu dou uma molezinha que eu recebo dia 25, dia 28, no dia que ele quiser me pagar. Até o dia 30 pagando, está tudo certo. Está tudo certo. Eu poderia dizer, dia 10 o aluguel. Não, eu dou moleza a ele. Moleza ainda, né? O voo que ele quis comparar não foi tão assim, mas ainda tem ainda, né? E aí eu fiquei curioso. O Ibn Pinto já pagou o pai? Mas meu pai disse, não, meu pai me deu. Eu disse, tá. Por isso que meu filho reclama. Que ele disse, meu pai disse, tá aqui o posto, os tanques estão cheios e viva a sua vida. E pronto, olha que coisa boa. Papai, pai bom é esse. Que esse é o pai bom mesmo. Imagina os teus netos, hein? O filho do teu menino, como é o nome dele? Igor, os filhos do Igor. Esses não vão receber moleza não, vai ser nada. Não, meu amigo. Esse vai ser o seguinte, pague logo aqui. Assim na promissória. E pronto, e vamos embora. Mas é assim a vida. E feliz, bem-aventurado, feliz de quem tem o principal, porque mais do que a dádiva, mais do que o posto em si, são os ensinamentos, são as regras, isso que você hoje está fazendo, inclusive com toda a maestria, não só com os filhos, não só com o Igor, não só com os filhos, mas também com tanta gente que começa, se quiser aprender esses pulos do gato aí, que hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia permite, né? Isso. Então, a gente quer montar um sócio, a gente quer ter um sócio, montar uma sociedade,
A gente, às vezes, quebra muita cabeça, né? Não sabe por onde começar. Às vezes, recebe as primeiras informações de alguém dizendo que a sociedade é ruim, né? Já tem um trauma, o cara não monta sociedade com ninguém, porque aí, às vezes, porque o pai quebrou, porque o avô quebrou, e não existe regra para isso dessa forma. Tem os exemplos mal-sucedidos, como você também deu um exemplo logo no início da sociedade emocional lá, né, de Adão e Eva, né, que terminou um passando a culpa para o outro, mas depois vem o exemplo também de Jesus Cristo, que ele só vai de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Né? Exatamente. Segura na mão aí, porque aí, então, nos dias de hoje, Ibner, montar uma sociedade para você, se alguém hoje que está nos assistindo disser assim, eu nunca tive sociedade e eu quero montar uma sociedade, a partir de agora, eu vou fazer um trabalho dentro do que eu conheço, além de ser um complementar, como você disse, quais são os outros passos que ajudam, contribuem para que você tenha um sócio bem-sucedido? A primeira coisa, eu tenho que me perguntar, por que é que eu quero ter um sócio? Essa é a grande pergunta. A segunda grande pergunta é, eu estou preparado para ter um sócio? Então, isso são coisas que são fundamentais antes de você tomar a decisão de empreender em sociedade. Então, a primeira pergunta é, por que eu tenho um sócio? Normalmente, eu vou dizer que 50% das pessoas não estão procurando um sócio, estão procurando um investidor. Que é diferente. É completamente diferente. O papel do investidor é um, o papel do sócio é outro. E muitas vezes as pessoas se confundem, porque ele disse, eu tenho um negócio, eu preciso de dinheiro para poder alavancar meu negócio, mas eu não quero prestar conta ao meu sócio, eu não quero prestar conta a quem me presta o dinheiro, eu não quero dar satisfação a nada, eu não quero abrir os meus controles. Então, você não precisa de um sócio, você precisa de um investidor. E aí a gente pode buscar um investidor para o seu negócio, que pode ser um banco, que um banco a natureza do banco é exatamente isso, é emprestar dinheiro. Sim. E ter o dinheiro de volta. Talvez você precise seja banco. Então, eu digo, 50% das pessoas que, num primeiro momento, pensam em ter um sócio, eles estão procurando apenas um investidor. Mas, hoje, eu digo que existe um mundo de oportunidades. Existe um mundo de oportunidades. Antes de nós começarmos aqui, nós dois já enxergamos uma oportunidade numa sociedade. Verdade. Que essa, eu já a minha cabeça aqui já foi. Para dizer, boa. Bicho, tem tudo, porque tem complementaridade. Isso. Essa é a palavra básica, é complementaridade. Uma das coisas que a gente vai precisar trabalhar na construção da sociedade, eu digo, você também tem quando eu pensar em ter uma sociedade, eu preciso ver quais são as características que eu busco no meu sócio. Perfeito. Né? E eu coloco que a gente tem características desejáveis. Certo. A gente tem características aceitáveis, não é? São aquelas que eu não desejava que ele tivesse, mas eu aceito. E tem aquelas características que elas são inaceitáveis, né? Eu tenho características que eu não aceitaria de forma alguma. Então, perfeito. Essas características, se eu encontrar essas características no meu sócio, é melhor não começar. Entendi. É melhor não começar. Entendi. E, a partir daí, eu tenho que pensar. A segunda parte uma sociedade é algo que exige que eu seja muito transparente. Se não houver transparência na sociedade, isso não vai dar certo. Então, esse requisito aí, sem ele, já sabe. Quando a gente vai buscar por que as sociedades não deram certo, muitas vezes está nisso. E a terceira, que nós vamos conversar sobre isso, não inicie uma sociedade se você não tiver a aprovação do seu marido, da sua esposa, entendi, das pessoas que estão próximas a você. Entendi. Se você fizer uma sociedade que muitas vezes assim, os empreendedores eles são tão ativos que eles têm uma dificuldade enorme de outro fato, comunicação. Jaelson, você é o rei da comunicação, mas
a gente precisa ter disciplina na comunicação. Se nós não nos comunicarmos bem, isso vai ser um desastre. Então, a primeira comunicação é essa. Todos aqui concordam com o nosso projeto de sociedade. Sim. Concordamos, vamos lá. Sim. Mas se eu não comunicar, que é um erro básico. Por quê? Bicho, a gente tem naturalmente dificuldade em dar satisfação às outras pessoas. Verdade. Eu quero fazer acontecer, eu não quero estar prestando conta do que eu tenho certeza que vai dar certo, então para quê? Essa observação do Ibn é fundamental. Eu acho que talvez os traumas de que muita gente tenha, e talvez também nem saiba o porquê, mas está ligado a isso aí. Porque sempre que a gente comunica, que a gente dá satisfação, isso inclusive serve para relacionamentos no geral. Isso, sim. Algumas amizades, alguns relacionamentos, até conjugais mesmo, a partir do momento que você não quer dar satisfação, que você não comunica, às vezes um detalhe, uma comunicação tão básica, porque comunicação não é um discurso, não precisa ser uma oratória, nada disso, às vezes é só uma informação. Isso. Olha, se eu tenho um relacionamento e eu chego em casa todo dia naquela média de horário, e aí nesse dia eu não vou chegar, eu vou chegar bem mais tarde, porque eu encontrei com o Ibn e vou demorar. É nada demais eu dizer assim, olha, eu vou chegar mais tarde, estou com o Ibn aqui. Isso. Aí eu não vou chegar de 6 da noite, eu vou chegar de 9. E aí eu vou dizer, acabou. Ah, mas eu não O jogo foi para prorrogação e pênalti. Acabou. Não. Tá resolvido. Agora, não comunico, não quero, não dou satisfação. Irmão, aí realmente, se você não der satisfação, você corre o risco de realmente nunca ter sociedade e relacionamento nenhum e, de repente, você entrar em parafuso e ficar revoltado e ir para aquela vara lá do cúmulo da revolta. Diz que você sabe qual é o cúmulo da revolta? Não. E aí? É o cara morar sozinho e ir embora de casa. Esse é pesado. É o cara que mora sozinho porque não se dá bem com ninguém e vai embora de casa. Então, só parafraseando e gostando muito do que eu ouvi, eu acho que essa premissa é muito importante, que é da comunicação, Sim. que é de dar satisfação. E se de fato você estiver predisposto a não dar satisfação, é bom que realmente nem monte, né? Nem faça, tente sozinho, que vai ser, não sei, de repente pode dar certo, mas para a sociedade em si, eu acho que tem que ter essa questão da comunicação e detalhes. Tem a comunicação formal e a informal. Sim, a formal, aquilo que está no contrato, irmão, aí é que tem que ser mesmo. Isso. Se a prestação de conta, jogar os números na parede, for todo dia 5, tem que ser no dia 5. Foi não combinado. Dá pra dizer que foi... Não, é dia 7. Não. Está no contrato, está lá, está estabelecido. E assim, o combinado não sai caro nem sai barato. Né? Não sai barato nem sai caro. Então é cumprir o combinado. Não é isso? Aí é o que eu digo. Comunicação, para mim, é responsável por 80% dos problemas dos negócios e das sociedades. Por isso, eu digo que... Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a gente senta e conversa, a gente descobre, é mesmo, nós tínhamos objetivos comuns, nós queríamos chegar no mesmo lugar, só que nós trilhamos caminhos diferentes. E na hora que eu trilho caminho diferente, aí é que dá a confusão. Mas deixa eu voltar para colocar aqui lá. Quando eu saí, que meu pai entregou o primeiro negócio, sim. Em um determinado momento, no meu primeiro momento, a minha primeira expansão foi eu tive um outro posto de gasolina, foi um posto de gasolina em Arapiraca, depois eu montei um outro posto de gasolina em São Miguel dos Campos, e esse primeiro negócio eu fiz eu tinha um gerente. Certo. Eu tinha um gerente. Eu ainda não tinha sociedade nesse momento. Mas eu digo que houve um fator muito importante, é a minha ida para a universidade. Eu fui professor da Universidade Estadual de Alagoas durante mais de 20 anos. Boa. E a universidade é que eu digo que me abriu a cabeça e que me fez enxergar oportunidades de como expandir meus negócios com sociedade. Porque eu tive dentro da universidade, e aí esse é um tema que a gente fala em um determinado momento, de onde é que eu vou buscar meu sócio, né? Que depois de eu escolher as características, de eu escolher,
Eu posso encontrar meu sócio casualmente, como nós nos encontramos. Sim. E nós estamos aqui Lógico. por uma conversa, criou um link e disse, Sim. a gente pode chegar junto em um determinado momento Perfeito. e gerar um negócio. Mas foi ali na universidade que, por exemplo, quando eu fui montar um outro negócio, eu fui buscar dentro dos meus alunos da universidade um sócio. Certo. Por quê? Eu tinha a experiência, Certo. eu já tinha a experiência, apesar de eu estar ali nos meus 30 e poucos mesmos anos, eu vou até ver no histórico exatamente qual era a minha idade na primeira sociedade. Eu não fizer a pergunta, eu não sei, mas eu vou buscar. Fica no ar, TheCast vai voltar com o Ibn Pinto para saber a idade que ele tinha com a primeira sociedade. E daqui a pouco ele vai dizer quantos sócios ele tem, entendeu? Mas eu digo que eu tinha Na aí casa dos... Eu vou dizer que eu tinha menos de 30. Eu acho que 28. 28. Com 28 anos aproximadamente, eu montei minha primeira sociedade, que foi a forma de dizer, olha, que é a história, com o negócio físico, eu não poderia estar presente Sim. em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, eu poderia contratar um gerente, mas eu enxerguei que o sócio, eu digo, o gerente, ele cumpre o papel dele normalmente durante o horário de trabalho. O gerente, ele é seletista, né? É na CLT. Então, é muito normal que o gerente seja muito eficiente no negócio durante o horário que ele está presente. Sim. Mas quando ele largou e o sócio, ele é dono o tempo todo. Ele é responsável o tempo todo. E ainda por cima, ele assume o risco junto com você o tempo todo no negócio. Porque o negócio estão sujeitos a dar problema, né? Se disser, aqui no podcast, se você tiver um gerente e alguém está aqui gravando num domingo, se ele é seletista e quebra um equipamento, tu não tem condição de ligar para ele para vir consertar. Não, concordo plenamente. Né? Mas se um equipamento der algum tipo de problema, estourou aqui, tem que providenciar um eletricista, porque o cara estava gravando o podcast aqui, que você alugou o estúdio no domingo. E aí o teu sócio vem. Né? Vem. Ou você ou ele, lógico. Dependendo do que vocês definiram no papel para poder saber. Perfeito. E aí, minha primeira fonte de sociedades foi dentro da universidade. E até hoje, é que alguns se perpetuam até hoje. O gerente que você tinha, ele chegou a ser sócio primeiro? Você tinha um gerente. O meu primeiro não chegou a ser sócio. Entendi. Chegou a ser sócio. O primeiro foi de fato dentro da universidade. O primeiro foi dentro da universidade. Mas a partir daí eu tive vários gerentes que se tornaram sócios. Eu acho louvável a sua ideia de, dentro da universidade, você identificar, porque você tem ali um leque, você acompanhava o perfil de cada um, você de repente viu aquele cara, caramba, esse cara ele tem um perfil complementar, como você bem colocou. E aí cooptou ele. Eu fiquei curioso, esse sócio deu certo? Esse sócio deu certo, depois deu errado, depois deu certo de novo, deu errado de novo, e ele hoje é meu sócio. Boa! Você vê aí, né? Essa realmente é a experiência, porque a gente tende a achar que as coisas para dar certo tem que somente dar certo, né? Não. E aí tem os altos e baixos, né, Ibn? Tem os altos e baixos, né? A gente teve uma sociedade, começou, deu certo, no final deu errado, a gente tentou a segunda, no final deu errado e nós estamos na terceira. E negócio que por um motivo ou outro o negócio deu errado. Sim. Em algum momento, em algum momento, e aí é emblemático isso, que ele também inspirou um dos 4 pilares que eu tenho hoje para que hoje eu nesse projeto eu pretendo disseminar os 4 pilares para uma sociedade de sucesso. Esse sócio nos inspirou a isso. Entendi. E como isso aconteceu? Houve um momento de grande crise. Eu já tinha outras sociedades. Certo. E nós tivemos uma crise muito forte na nossa sociedade.
E eu fui conversar com meus 2 outros sócios em um outro negócio e disse, eu não aguento, eu preciso encerrar. Ele é isso, ele é aquilo, PPP, não dá, eu não aguento mais. Só que esses outros 2 sócios também tinham sido meus alunos na universidade, colegas dele. Entendi. Aí disseram, peraí, a gente quer conversar com ele. Aí foram conversar com ele. Quando terminou a conversa com ele, aí eles disseram, ei, bicho, como é que vocês 2 estão falando a mesma coisa um do outro? Ou seja, vocês 2 estão enxergando o mesmo defeito no outro. Peraí, vocês não estão se complementando. Vão lá para casa. No final, nesse dia, a gente foi para casa de um terceiro sócio, sentou, conversou, chegamos a um acordo e voltamos à sociedade até hoje. E aí foi a criação desse primeiro pilar dentro das sociedades de sucesso, que eu digo que é o padrinho. É dizer, não construa uma sociedade que não tem um padrinho. E o padrinho é exatamente o mentor. O padrinho é alguém que você tem que ter 3 características para ele: respeito, admiração e confiança. Então, quando forem montar uma sociedade, procure alguém que não seja sócio, que tenha de vocês respeito, admiração e confiança, para que seja o padrinho da sociedade. Esse é um dos 4 pilares. Os outros pilares são a evolução patrimonial. O terceiro pilar é o contrato de resultados e a avaliação gerencial mensal. E o 4º pilar, muito básico, que é o acordo societário. Então, são dentro desses 4 grandes pilares que eu hoje coloco e tem nossos cursos para que as pessoas possam implementar essas ferramentas dentro dos negócios dela e construir negócios de sucesso em sociedade. Você falou uma palavra que eu considero mágica. Eu queria que você tecesse um comentário sobre ela dentro do seu ver. Acordo. Acordo tem um peso, um significado muito forte, né? Dentro de um universo societário, como fazer um bom acordo? Um acordo é uma expressão da vontade entre as partes. Então, parta desse princípio sempre. Um acordo, expressão da vontade entre as partes. Então, na hora de montar o negócio, escreva tudo que for possível e transforme isso em um acordo. Na verdade, nós somos obrigados. Legalmente, quando nós vamos fazer um negócio, tem um negócio chamado contrato social, que aquilo é um acordo de sócios. Só que, pelas travas legais, nós não conseguimos fazer, nós deveríamos fazer com que o contrato social fosse o acordo societário, que é a expressão da vontade das partes. Mas sabe o que é que acontece na prática? O contrato social. Isso quem prepara é o contador. O contador faz. O cara não sabe nem o que está ali. 80% dos empreendedores, eles não leram com a dedicação necessária o contrato social antes de assinar. Mas a gente diz, para fazer a sociedade, escrevam tudo o que vocês pensam, até porque a gente tem que lembrar que o acordo societário, que deveria estar no contrato social, mas a gente não consegue, mas certo. O acordo societário não trata... A gente trata de pessoas. Então, quando trata de pessoas, eu trato também de sentimentos. Sim. Então, eu tenho que expressar meus sentimentos também dentro do acordo societário. Incrível isso, né? Para mim, é óbvio, acho que muita gente também é meio que inédito, porque, como você bem colocou, vai se montar uma sociedade, contrata logo um contador, aí se diz logo que o contador tem que ser de confiança e que não tem problema, deve ser. E aí ele faz. Então, assim, tem lá o acordo societário, mas o que é que tem nele, muitas vezes... E como você colocou, ali pode ser colocado, traduzido, questões
de sentimentos onde as partes podem ali expressar, traduzir. Exatamente. Para até em caso de empates ou impasses, né, dificuldades, tá ali escrito, né? Aí você vai me dizer uma coisa, dizer algo que tem que estar constando de que a gente não se preocupa, mas algo fundamental dentro do acordo societário se chama regra de saída. Eu tenho que definir. E se o nosso negócio acabar, como é que vai ser? Caramba. Eu tenho que responder essa pergunta dentro do acordo societário, que eu não consigo respondê-la lá no contrato social. Entendi. E eu não consigo fazer isso nas sociedades emocionais. Porque imagina, tu começa a namorar, quando começou a namorar com tua mulher, aí diz, bicho, rolou o clima, tem a química, não sei o quê, para querer a menina, aí na hora de... Não, antes, quando vai dar o primeiro beijo, peraí. E quando a gente acabar um namoro, como vai ser? Diz, que porra é essa? Que porra é essa? Não pode, não. Então, na sociedade, isso mesmo, na sociedade emocional, a gente não consegue, mas na sociedade racional, nós vamos conseguir. Regra de saída. O que é que vai fazer a gente encerrar o negócio? Ibne, é incrível. Você falou num assunto aí, vai puxar um gancho que até quem estiver nos ouvindo pode assistir esse episódio com a doutora Cosmélia Folhas, que ela falou aqui sobre contrato de namoro. Ah, foi? Tem. Depois a gente vai fazer uma parceria assim para você ouvir. É interessante. E hoje eu conheço, não vou citar nome aqui, de gente que começou o namoro. Olha que evolução. O contrato de namoro, registradozinho, tudo direitinho mesmo, de namoro. Então você deu um exemplo bem colocado, aí trazendo para o mundo dos negócios mesmo, de business. Essa regra aí do contrato de prever a saída é importante. Por quê? Fundamental. Porque isso é um negócio que pode acontecer. Óbvio, quanto mais tempo durar, melhor, ou que dure por toda a vida, mas que tenha um final. Eu conheci agora em São Paulo um cara sensacional, tem um grande escritório de advocacia, e ele e o sócio dele. Só que ele e o sócio herdaram dos dois sócios que eram os pais dele. Os pais morreram, um morreu primeiro, depois o outro, e os dois filhos seguiram. Diga aí. Caramba. Então, assim... Desafiador, viu? Desafiador. E eu tive lá, conversei, foi um cara fantástico. Um abraço para o meu amigo Fabrício, doutor Fabrício. E, assim, ele herdou, os dois filhos herdaram, e aí eles fizeram uma roupagem nova, mas seguiram. Aí, você falando, existia já meio que, não sei se no papel, mas uma recomendação dos pais de cada um, olha, quando eu morrer, se quiserem, tal, assim, e eles se deram bem, tal, tem umas regras para lá, cada um cuida de uma área, se complementam. Isso. Então, assim, a regra da saída, como você colocou, ainda que essa saída foi uma saída por outro caminho que é a natural da vida, né, que é o falecimento, mas teve ali, meio que para não ter, evitando assim, grandes conflitos. O que é que acontece? Não se prevê isso, aí vai, não dá certo, aí termina de que forma? Quebrando pau, né? Aí é justiça, é briga, é uma inimizade, é uma coisa que... terrível. Então tem como prever, tem como precaver. Com certeza. Eu digo que é fundamental isso aí, de dizer. Até porque a gente disse, por exemplo, a gente sempre pensa em que a grande missão do empreendedor é perpetuar o negócio. Então, mas perpetuar o negócio não significa que os sócios vão ser perpétuos. A gente quer perpetuar o negócio, mas os sócios podem estar vivendo momentos de vida diferentes. E que um deles disse, olha, eu não estou mais num momento de sociedade. O que eu quero dizer é que construir negócio em sociedade é a melhor forma, porque assim, o sócio é aquela pessoa que pode levar a lugares que você nunca chegaria sozinho. Boa. Pode ter certeza. Isso eu não tenho nenhuma dúvida Essa disso. frase é memorável. Eu recomendo você olhar para essa câmera e dizer agora assim, essa frase vai dar um grande corte. Como é mesmo? O sócio é aquela pessoa que pode te levar a lugares que você jamais conseguiria chegar sozinho. Não tenho nenhuma dúvida disso. É verdade. Mas a gente vai viver momentos de vida diferentes. Nós enxergamos há pouco, vou voltar a dizer, lógico, é muito provável que nós vamos também, nós vamos caminhar para construir uma sociedade em que a gente tem uma complementaridade. Mas a gente tem que saber que, principalmente agora, nessa pegada,
os negócios digitais eles são muito mais dinâmicos. Se eles não tiverem numa velocidade de atualização muito grande, eles podem se acabar rapidamente. A gente vê que, por exemplo, muitas vezes nós estamos numa rede social. Hoje tem umas 6 ou 8 aí, redes sociais que estão ali competindo. Então, para um determinado tipo de negócio, funciona uma rede, para outro funciona outra, e para outro funciona outra. E o cara diz, o cara que não migrou de uma rede social para outra no momento certo, ele se perdeu e o negócio se acabou. Não é? É verdade. E muitas vezes a pessoa já não está mais com a energia de dizer, bicho, eu não quero, eu não me adaptei. Pronto. A nova rede social e o outro vai caminhar sozinho. Por que não? Mas tem a regra de saída. E aí, na hora que isso acontecer, como funciona? Nós vamos encerrar o negócio. E aí, como vai funcionar? Como é que fica? Como vai ser entendido para principalmente preservar algo que eu acho que é importante, que é o respeito, que é a amizade. Perfeito. Eu tive, Ibne, aos meus 20 anos, muito novo, uma sociedade com um amigo mesmo, um amigo irmão, e o meu medo era não perder a amizade. E eu, inexperiente, eu inventei de abrir uma loja chamada Tudolar, tudo para celular. E eu, sem saber nada, queria vender tudo. Já comecei com... Erro básico, né? Queria atender tudo. Não, tudo. Eu aqueci... E eu, juntamente com ele, e a gente até se complementava. Mas eu, inclusive, cuidava naquela ocasião dos números e tal. Eu era mais investidor do que sócio. E, num dado momento, a gente começou a fazer uma coisa que hoje eu acho que você entende muito bem, não recomenda, que é eu comprava fiado e vendia fiado, sem fazer muita conta. Isso, Então, assim, eu tinha os prazos para pagar e os prazos para receber. Aí, como eu não era um bom cobrador, então não me pagava, mas eu sempre tive muito cuidado com o meu nome. Até hoje, graças a Deus, meu nome é sempre em dia. E o meu medo maior era, assim, muito forte, mesmo, era de meu nome ficar sujo. Eu não queria isso. Né? Meu nome é a única coisa que eu tenho na vida. Eu não posso perder a única coisa que eu tenho na vida, que é meu nome. Exato, pronto. Essa era a máxima, né? Que alguns empresários já nem olham muito para isso, né? Mas eu sempre tive, naquela época, eu mais verde, então muito novo. E pensava nisso, não, meu nome não. E quando eu fiz uma conta, aí eu vi que a conta não fechava e que eu ia pro buraco mesmo. Aí que foi que eu fiz? Rapidamente, usando o bom senso e essa premissa do nome, eu sentei com ele e disse, fulano, não dá, assim, vamos parar. E ele ficou pasmo, sem querer, rapaz, vamos continuar e tal. Preserva a nossa amizade e tal, eu tô saindo, vou pagar tudo. Aí vendi até um imóvel que eu tinha e tal, e vendi, paguei tudo, zerei, saí com o nome limpo e ele ficou com o negócio. Ele tocou. E aí depois também ele desistiu e tal, e não deu. E aí também ele não estava preocupado com o nome dele, era uma preocupação que só eu tinha. E seguiu a vida. Eu quero dizer o seguinte, mas preservei a amizade. Hoje eu encontro com ele, ele vai na minha casa quando é preciso, ou então alguma oportunidade. E respeito pra caramba, um homem super de bem, a família e tal. E essa que você falou aí, essas regras, esses regramentos, ajudam muito para que você perpetue, porque você perdeu o negócio já é ruim. Prejuízo financeiro, tal. E aí depois perder ainda mais a amizade. Então, e às vezes perde a amizade e ainda cultiva um ódio, alguma coisa do tipo. Isso aqui é pior. Exatamente. Eu digo, as ferramentas, elas não vão garantir o sucesso do negócio, porque existe um leque de fatores que vão contribuir ou não. Assim, as outras ferramentas de gestão normais para qualquer tipo de negócio, elas vão ser também fundamentais. Sim. E muitas vezes o próprio mercado acaba seu negócio, né? Sim, o mercado sazonal. Eu vou dizer, bicho, eu estava ali, eu tenho um negócio no Pinheiro. Veio um fator completamente externo e acabou o negócio. Fazer o quê? Qual a culpa que eu tenho? Não, Ninguém tem culpa, não houve culpa de ninguém, mas a regra de saída, ela vai servir exatamente para isso. Que eu digo, olha, eu sempre digo, olha, antes de acabar a amizade, encerre o negócio. Encerre o negócio antes de encerrar a amizade. Excelente conselho. Porque se a amizade encerrar, ela vai ser um passo para encerrar o negócio, e você encerrar os dois ao mesmo tempo é um desastre. Não deixe que isso aconteça. Então, as regras de saída elas vão servir exatamente para evitar esse problema.
Muito bom. Ibner, se fala muito hoje em parceria. Parceria, parceria, parceria. Maravilha. A diferença, ao seu ver, como um técnico, como um estudioso da área, a diferença de parceria, de parceiro para sócio? Fácil. Parceria é namoro e sociedade é casamento. Então, eu digo que eu sempre recomendo que você diga, tenta fazer uma parceria antes de ir direto para a sociedade. Vamos primeiro buscar uma parceria, namoro. Às vezes tem negócios que precisam ir direto para a sociedade, mas outros, antes de fazer sociedade, faça parceria. Namore antes de casar. Não embuche a menina logo no começo, não. Excelente dica. O TheCast está passando aqui agora com o nosso mentor, Ibner Pinto. Não embuche antes de casar. mas é verdade mesmo. Eu acho que essa precaução e essa visão, né? Essa é muito importante, porque você vai dando passo, Exatamente. Cada passo, né? É meio que uma sociedade para você chegar no seu apogeu, no seu máximo. É uma escada que você precisa respeitar cada degrau também. Com certeza. Para que você possa conseguir. Ibner, quantos sócios, no máximo, o indivíduo pode ter? Nesse mundo digital, uma infinidade. Hoje, eu tenho mais de 25 negócios em mais de 25... Tenho mais de 25 sócios em mais de 25 unidades de negócios. E todos esses negócios, eles são físicos, ou no máximo digitais, né? A nova pegada é fazer um negócio digital, porque a gente não pode negar que a gente está andando para o mundo digital. Total. O mundo é cada vez mais digital. Então, uma recomendação aqui que eu posso deixar é dizer, olha, quem tem o seu negócio muito baseado no físico, dê seus primeiros passos para o digital. Não enfrente o digital como se ele fosse um inimigo. Traga o digital para ser seu amigo. Traga o digital para dentro do seu negócio. Faça com que ele alavanque seu negócio, ao invés de ele ser um fator de prejuízo para o seu negócio. Porque não adianta tentar enfrentar aquilo que é maior do que você. O digital é maior do que você. Eu diria isso. Perfeito. Muito boa dica. Uma pergunta, Ibner. Tem alguns casos de que sociedades surgem onde um tem o capital, tem a grana, e Sim. Aí surge alguém que tem a expertise, o conhecimento, o know-how e tal. Mas ele não tem a grana. Né? De que modo você orienta a gente para que esse negócio dê certo, considerando que os dois são importantes, mas são bem divergentes? Como colocar o pé na estrada, dando esse equilíbrio do que tem o conhecimento e do que só tem o dinheiro? Aí é o que eu digo, eu estou muito feliz com o projeto O Melhor Sócio do Brasil, porque ele mostra exatamente isso, Jaelson. É dizer, olha, a primeiro passo, siga corretamente os passos que a gente está aí hoje, eu vou dizer, democratizando uma experiência de 30 anos de vida profissional, construindo negócio de sociedade, negócio de sucesso baseado em sociedades. Então, olhe, só lembrando, eu tenho mais de 20 casos de negócio de insucesso baseado em sociedade. Não acho que o mundo não é apenas de flores. Eu tenho mais de 20 casos que eu posso listar facilmente. Eu fiz uma brincadeira esses dias com hoje, que é o meu principal sócio hoje. Ele tem uma história muito bonita, que vale um podcast para contar a história dele. Sem dúvida. Que dizer assim, que hoje nós temos um acordo societário com 6 páginas. Tem 6 páginas no nosso acordo societário atual. Boa. Porque o acordo societário, ele não é uma ferramenta estanque. É uma ferramenta dinâmica. Nunca acho que essas ferramentas do Melhor Sócio do Brasil são soluções definitivas para o seu negócio. Elas são soluções que precisam ser renovadas.
acordo foi feito para ser renovado, Certo. não é? Isso. Todo acordo foi feito para ser renovado. Concordo. Ele não é definitivo. E eu digo que é muito interessante que eu digo, nosso primeiro acordo societário, nós temos ele registrado, ele guarda o acordo societário, nosso primeiro acordo societário, num cofre na casa dele. Perfeito. E esse acordo societário é um papel de guardanapo. Caramba. Nosso primeiro. E depois colocou a data. Em dezembro de 2008, nós fizemos um acordo societário num papel de guardanapo. Boa. E hoje nós temos um acordo societário com 6 páginas. Ou seja, nós fomos colocando sentimentos, expectativa. Sim. Porque hoje nós somos sócios em 12 das minhas mais de 25 unidades de negócio. Em 12 ele está presente. Incrível. Ibner, você falando isso, e há quem não entenda, mas eu chego a mim me emociono, porque eu acredito nessas condições. Nem sempre os grandes acordos feitos em grandes restaurantes e tal, e com tantas folhas de papel, com advogados e tal, que óbvio nada contra e é que importante também que aconteça, mas nem sempre somente estes são os que dão certo. Essa coisa da palavra, da honra, né, da honradez, e da empatia mesmo. Porque tem aquela lógico. História, a gente brinca até, é uma brincadeira que a gente fala, né? Que tem vários significados. O santo bateu. Né? Nosso santo bateu. Não é? Nosso santo bateu. O resto eu não canto pra você, não. Ah, tá. Eu te vi. O resto eu não lhe canto, não. Sai daí. O santo bateu. Sou agora. Sertanejo, sou macho. Também. Opa, papai, bate. Mas dos negócios, quando o santo bate, no ponto de vista de confiança, não é? De você realmente achar que, por exemplo, de que não, a gente tem uma identificação. Isso. Porque nada contra, é óbvio que cada pessoa tem a forma de ver o mundo, de agir, de seguir, ideologia, enfim, visão normal. Mas para negócio, eu acho que também tem isso. Com certeza. Às vezes, quando a gente senta, isso já aconteceu comigo também, inclusive de negócios que nem sempre foram para frente o negócio em si, mas a amizade, o respeito e até a reserva de que outros negócios poderão vir, que a gente vai estar junto no negócio por conta disso. No restaurante aqui, a gente no guardanapo anotou. Aquele dia ficou memorável. Né? Foi para a memória, foi para o consciente, para o inconsciente e está lá guardado. Entendeu? Isso eu acho muito interessante e que pode acontecer também. Com certeza. Outra coisa é dizer, olha, nunca complique o que você pode simplificar. Então, cada vez mais se diz, eu digo, simplifique, simplifique, não complique, porque até porque a quantidade de tarefas que você tem que desenvolver, quantidade de informações que você tem, se eu complicar, caramba, vai piorar. Então, simplifique. Então, imagine você com 25 negócios, você tendo que cada um deles você tem um item ali para ver, para acompanhar, e você complicar. Faz um discurso em cima, faz ponderações, o achismo, né? Eu acho. E aí, em cima desse acho, daqui a pouco vai descobrir que não é bem aquilo. Não é? Então, eu digo que, assim, nunca nos negócios use a palavra eu acho. Entendi. Eu acho é uma palavra que ela tem que ser evitada sempre dentro dos negócios. Boa. Né? Boa. Eu posso até dizer, eu tenho um sentimento que... Entendi. Use a expressão, eu tenho um sentimento que... Não use eu acho, não. Eu acho que fica muito vago. E nos negócios, nós temos que ser mais específicos. No mundo que tem cada vez mais oportunidade, tem cada vez mais produto, mais serviço, mais governo, mais complicação, não dá para achar. Não dá para achar. Muito boa a sua colocação, até porque eu acho que, quando eu digo eu acho que, né, já começa, né? Eu entendo que quando você fala acho, é o entendimento mesmo, você não tem elementos suficientes para configurar esse pensamento. Então, é o achismo. O achismo ele não tem bases. Aí a gente volta para aquele outro. Se o nosso grande problema é comunicação, se um dos grandes problemas é comunicação, eu acho é um primeiro passo para ter problema de comunicação. Perfeito. Eu acho é o primeiro passo. Porque eu acho dá asas à imaginação. Dá asas à imaginação. E a gente tem que evitar dar asas à imaginação
no bom sentido, porque eu tenho que ter asa para a imaginação, para Sim, inovar, beleza, para pensar beleza. diferente, para descobrir coisas novas, eu digo que fundamentalmente a gente tem que estar buscando sempre dentro dos negócios gerar valor para o cliente. A grande busca dentro dos negócios é sempre eu preciso pensar forma de gerar valor para o meu cliente. E eu acho que, eu vou dizer, eu tenho uma proposta, é diferente, é diferente do que eu acho que... Não, eu concordo plenamente e é óbvio, tem a questão do feeling, da experiência. Sim, e o feeling ele é fundamental. Fundamental. Ele faz a diferença, né? Faz a diferença, mas ele é diferente do acho. Exatamente. Né? O acho, ele é um negócio totalmente abstrato. Você não tem meio que... É o feeling, né? Você tem aquele sentimento, aí você tem dados. Por exemplo, a gente se encontrou, um sentimento que a gente tem, porra, é de experiência. Exatamente. O cara que chegou a esse nível, o cara que já passou, que você já passou, então assim, como você bem colocou, que tem essa conclusão hoje, faz esse trabalho do melhor sócio do Brasil, mas não é a custa de que só os negócios deram certo, né? Não. É que quebrou, é que foi lá, é que viu, que teve o sócio que achou que ia dar certo, não deu. Então, assim, é uma maratona que envolve tudo isso. Então, isso quando a gente se vê, ou quando a gente se conhece, ou quando a gente imagina, prospecta um negócio, opa, eu pelo menos já tenho uma coisa, um dado, né? Exato. Que é um sentimento. Experiência tem. Isso. Que isso não garante que nada amanhã possa dar certo ou não, mas que isso contribui muito. Não é? Com certeza. Eu brinco muito, Ibner. Eu fiz 50 anos agora, dia 7 de maio, e assim, foi uma virada de chave, né? A minha história, assim, eu peguei ela do ano passado para cá e dei uma guinada, e a gente vai conversar depois, você vai entender. E, inclusive, mergulhando no digital. Eu tenho uma história de 35 anos de praia também, assim, de muita pressão e muita intensidade em muitos negócios que eu fiz, que eu entrei, que deram certo e tal. E isso me dá, no mínimo, um pouco mais de experiência. Mas o denominador comum principal que eu tenho é de que o que eu descobri que sei é infinitamente menor do que eu preciso saber. Então, assim, é uma gota d'água no oceano que eu sei e é o oceano todo o que eu ainda preciso saber. E isso me dá assim, uma força, uma vontade de viver muito grande, de conhecer pessoas que também vivenciaram, porque a gente se complementa. Tu imagina as tuas experiências, o que eu já quebrei aqui, o porquê, o que tu já quebrou ali, porque, opa, eu tô por aqui, a gente... Não vamos cometer os mesmos erros. Vamos atrás de um erro novo, né? Pelo menos, né? Mas o TheCast está muito contente com a presença do Ibner Pinto aqui com a gente. Eu deixo claro que a gente, com certeza, teremos outros momentos. Esse assunto lhe interessa, esse assunto me interessa, essa questão do sócio. Por quê? Porque, na verdade, a gente está falando aqui de relacionamento humano, de vidas, de negócio, de interesse comum que todos nós temos, que é de ganhar dinheiro de forma honesta, decente, mas todo mundo precisa. Essa história de dizer, não, dinheiro não é mesmo que nada. Não, dinheiro complementa, dinheiro ele facilita algumas coisas, ele viabiliza. Então, esse romantismo desnecessário não existe. Agora, o que existe é a gente dar prioridade ao que de fato importa. Isso. Então, o TheCast com certeza terá o Ibner Pinto aqui de volta, né? A gente agradece muito a sua presença, mas deixo ainda todo um tempo para você dar os seus agradecimentos, Ibner, e fazer alguns comentários. De repente, a cereja do bolo que você queria deixar, ou que você possa deixar aí para a nossa audiência sobre esse assunto tão interessante que é o melhor sócio do Brasil. Acho que primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar aqui batendo papo, trocando conhecimento, né? Que eu acho que... E gerando conhecimento para as outras pessoas, que elas tenham a oportunidade de implementar, de ter acesso a determinado conhecimento, a determinada ferramenta que possa facilitar a vida dela. Que, assim, acho que o grande legado é fazer algo de melhor na vida das pessoas. Eu tenho como propósito, né, de dizer, meu propósito é inspirado em Madre Teresa de Calcutá e diz, eu não devo passar na vida de uma pessoa sem deixá-la melhor ou mais feliz. Então, para mim, é isso que eu tenho buscado na minha vida, é passar pela vida das pessoas deixando-as melhores ou mais felizes. Essa é a primeira parte. E dizer a todos aí os telespectadores do TheCast, de dizer, eu acredito muito que a melhor forma de viver é empreendendo. Então,
a busca, você pode até ser um intraempreendedor, né? Empreender não quer dizer que você vai ser um empresário, mas que você empreenda na sua vida, porque eu acho que empreender vai fazer com que você possa ter uma vida melhor. Como você colocou aí algo muito interessante de dizer, de que essa busca por coisas novas, ainda essa intensidade, eu acredito que seja uma fonte de rejuvenescimento que talvez para algumas gerações atrás, nós que... Eu me considero 45 mais. Apesar de ter passado de 50... Eu no mesmo barco. Recentemente, nós fizemos o estudo de um negócio e nós descobrimos que nosso público seria 45 mais. Aí eu digo, gostei, me encaixei perfeitamente nessa historinha de 45. Não saio desse público nunca mais. Rapaz, quando eu chegar em 70, eu sou 45 mais. É vivendo e aprendendo. Estou no grupo dos 45 mais. Pronto. Acabei de fechar aqui uma sociedade de pensamento com o nosso amigo Ibne, 45 mais. Gostei. Então, é desejar a todos que tenham muito sucesso na sua vida. Em um outro momento conversaremos sobre dinheiro. Eu tenho alguns conceitos sobre dinheiro. Com certeza. Vou só deixar a dica, dizer, o meu sonho é que não existisse dinheiro. Boa. Dinheiro só traz confusão, pelo amor de Deus. Aguardem o novo episódio do TheCast com o título Dinheiro, com o Ibne Pinto. Isso é sério e vai vir, vamos ver a data, mas muito bom. Mas dizer aí a todos, busquem, assim, eu estarei muito feliz se eu puder contribuir com a vida das pessoas com a aplicação das ferramentas que eu construí ao longo desses 30 anos de experiência, de construir e de expandir negócios de sucesso em sociedade. Lembrando que tivemos muitos casos de insucesso. Mas só deixar um abraço aí a você e a todos que fazem o TheCast. TheCast agradece a você que esteve até agora conosco, agradece especialmente ao nosso convidado, Ibne. Realmente a sua missão da Madre que você citou, aqui você já deixou o seu legado no sentido de que esse episódio vai aí de Brasil afora e a mensagem nesse bate-papo todo com certeza vai chegar em algum coração. Muito agradecido a você e a todos que nos acompanham. Vai lá no nosso canal, no YouTube e também no Instagram, nos segue, nos acompanha. Logo, logo estaremos de volta. Forte abraço e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.